questão número 13 tem aqui uma historinha e tem aqui um mapa, é uma malha quadriculada e aqui tem umas indicações, ó. Casa de Rita, aqui tem shopping, aqui tem parque, aqui escola e aqui trabalho. E aqui tem uma medida, ó, 200 metros. 200 metros, essa medida daqui até aqui. É claro que todas as medidas aqui são 200 metros também, né? Então, na malha quadriculada a seguir está representada parte da cidade onde Rita mora com sua filha. Então, Rita é a mãe e ela mora com a filha. Não diz o nome da filha, né? As linhas representam as ruas da cidade e os quadrados da malha representam os quarteirões. Então, rua são as ruas. Aqui, ruas e os quadrados são os quarteirões, certo? Ao caminhar pelas ruas da cidade, uma pessoa percorre 200 metros a cada lado de quarteirão. Assim, ó, cada pedaço daqui é 200 metros. Então, 200 metros a cada lado, como mostra a figura. Na malha também estão identificados alguns locais que fazem parte da rotina de Rita e da sua filha, como pode ser observado a seguir. Então, eu já falei, a casa, o shopping, o parque, a escola e o trabalho. Curiosa para saber a distância que percorre semanalmente, Rita elaborou uma lista com sua rotina semanal. De segunda a sexta-feira, Rita sai de casa para o trabalho e do trabalho para pegar a filha na escola, voltando diretamente para casa. Então deixa eu anotar isso aqui. Ela sai da casa, vai para o trabalho, depois vai para a escola, e depois vai para casa de novo. Tá, no sábado, Rita vai de casa até o parque com a filha e retorna para casa. Então, ela no sábado faz isso aqui. Casa, vai para o parque e vai para casa. No domingo, Rita vai até o shopping e retorna diretamente para casa. Claro, ela começa em casa, vai para o shopping e depois vai para casa. Então, de segunda a sexta é isso aqui. No sábado é isso aqui que ela faz. E no domingo é isso aqui que ela faz. A fim de cumprir sua rotina, Rita percorre sempre a menor distância andando pela calçada, sem atravessar o quarteirão pelo meio, quer dizer, diagonal. Ela não anda em diagonal, sempre pelas linhas, pelos lados dos quarteirões, que são as ruas, né? Assim, em uma semana completa, de domingo a sábado, sem alterações de rotina, Rita percorre um total de qual distância? Então, vamos anotar esses trajetos aqui. Primeiro, de segunda a sexta. Segunda até sexta, ela vai fazer isso aqui. Ela vai partir de casa, vai até o trabalho, aí ela vai para a escola e aí ela volta para casa. Tem que calcular a distância gasta nesses trajetos. No sábado, ela vai de casa ao parque e volta para casa. Então vai ficar assim: de casa ao parque e volta para casa. E no domingo, de casa ao shopping e volta para casa. Então, casa, vai até o shopping e aí volta para casa. Então, vamos calcular essas distâncias aqui. Olha só. Cada pedacinho aqui é 200, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Em vez de ficar contando aqui 200 mais 200 mais 200, eu vou calcular como se isso aqui fosse uma medida, uma unidade. No final, eu vou calcular o número total de unidades, sendo que a unidade é uma medida, como essa daqui, a distância entre duas esquinas, e no final eu vou multiplicar isso tudo por 200.
para saber a distância real. Então vamos ver aqui, ó, de casa até o trabalho. De casa até o trabalho. A casa é aqui e o trabalho é aqui. Então, quantas unidades daqui até aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse trajeto de casa ao trabalho são 9 unidades. Depois, do trabalho até a escola, ó, a escola é aqui. Então, do trabalho até a escola são 1, 2, 3. São 3 unidades de distância aqui. E da escola para casa? Da escola para casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10. Observe que ela está andando aqui sempre a distância mínima, né? Do trabalho para a escola, não vai fazer isso aqui. Não é desse jeito, é sempre pela distância mínima. Ele falou isso aqui, né? Ele falou aqui, ó, a menor distância. A fim de cumprir sua rotina, Rita percorre sempre a menor distância andando pela calçada, etc. Então, menor distância, não vai ficar dando volta. Por isso que eu fiz esses trajetos aqui de menor distância. Você faz um percurso e outro percurso, por exemplo. Não vai fazer um zigue-zague, dar volta, nada disso. Sempre pela distância mínima. Então, isso aqui é a distância que é percorrida de segunda a sexta. São 5 dias na semana. Agora, no sábado é isso aqui. De casa para o parque e do parque para casa. Quanto é que são essas distâncias? Ó, o parque está aqui, ó. Então, de casa para o parque, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 unidades de distância para ir de casa até o parque e para voltar vai fazer o caminho inverso, mais 8. No domingo, de casa para o shopping e do shopping para casa. Então, o shopping está aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 nesse trajeto e 5 nesse trajeto. Aí você vai calcular o total. Aqui a gente tem 9 mais 3, 12. 12 mais 10, 22. Só que você vai ter isso aqui 5 dias na semana. Então, 22 vezes 5. Quanto é que dá isso? 22 vezes 5 dá 110. Então, são 110 unidades de medida. No final, vou ter que multiplicar por 200 metros. Aqui, no sábado, 8 unidades de casa para o parque e 8 unidades do parque para casa. 8 mais 8 dá 16. E aqui no domingo, 5 mais 5, de casa para o shopping. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5. Então, isso aqui vai dar 10 unidades. Então, somando tudo, vamos ficar com 110 unidades, mais 16, mais 10. Isso aqui é o trajeto trabalho-escola, né, de segunda a sexta. Aqui é o trajeto do sábado, que vai até o parque, e o trajeto do domingo, que é até o shopping. Isso aqui dá, somando, 6, 3, 1. 136 unidades. Então, isso corresponde a que distância? Agora a gente vai levar em conta que cada unidade dessa são quantos metros? Ó, ele falou aqui que uma medida dessa é 200 metros. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 200 metros. Então, isso aqui vai ficar 136 vezes 200 metros. Você pode multiplicar por 2 e depois colocar mais 2 zeros. 136 vezes 2 vai dar 272. 272. Aí eu coloco mais 2 zeros. Então, isso aqui é a quantidade de metros. 27.200 metros. Cadê? 27.200, observe que aqui as unidades estão em quilômetros, né? Ó, quilômetro, 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 só isso aqui está em metro. 27,2 metros, está errado isso aqui, né? Claro. Isso aqui não é nem uma unidade de medida, nem a distância entre duas esquinas, 27,2 metros. Como é que você faz para passar de metro para quilômetro? De metro para quilômetro, olha só. Passar de metro para quilômetro, você vai pegar a quantidade e vai fazer qual conta? Dividir por 1000.
Porque 1 quilômetro são 1000 metros. E dividir por 1000 é a mesma coisa que andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. A vírgula está aqui, do lado das unidades. Então, andando 3 casas para a esquerda, ó, 1 casa, 2 casas, 3 casas. Assim, ficamos com a medida não é mais metro, agora é quilômetro. Então, isso aqui vai dar 27,2 quilômetros. 27,2 quilômetros. Se quiser, pode botar 27,200, porque o zero à direita na parte decimal não conta nada, né? Mas não precisa, porque 27,2 quilômetros é exatamente isso aqui, ó. Essa é a resposta. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie.